Pessoal, eu vou responder uma pergunta que é muito comum aqui no canal, dizer assim: Júlio, eu tomo remédio de pressão, mesmo assim não está resolvendo minha pressão alta e eu estou ficando com pressão alta. Vamos lá para vocês entenderem por que essa pergunta, essa queixa é tão comum. Aqui no consultório meu de neurocirurgião, tem paciente que às vezes mediu a pressão, a enfermeira mediu, está lá altíssima, ele chega assustado: não, mas estou tomando meu remédio direitinho. Vamos entender por que isso acontece e o que você pode fazer. Em primeiro lugar, existem muitas pessoas que descobre que tem pressão alta. Eu já fiz vários vídeos aqui, falo, minha família, todo mundo é hipertenso, tem fator genético, né? Então eu também sou hipertenso, né? Quando eu fiz 40 anos de idade, parece que mudou a chavezinha e eu tomo remédio ainda, né? Mesmo reduzindo o peso, uma série de coisas não adiantou e sou hipertenso hoje, mas tomando remédio, está super controlada, provavelmente vai me dar uma segurança no futuro de eu não ter aumentado o meu risco cardiovascular. Aumenta a chance, claro, quem é hipertenso tem um risco cardiovascular aumentado, ele vai fazer de tudo para que isso não aumente muito, tomando remédio, controlando a pressão, fazendo atividade física, né? Tem que ficar atento a isso, né? Então, por que eu estou dando esse meu exemplo? Porque uma vez você teve o diagnóstico, você começa a tomar o remédio, você tem que continuar acompanhando. Então, muita gente não vai para o médico direito, pede para repetir receita, não faz o acompanhamento seriado. E muitas vezes isso dá como consequência a descompensação da pressão, porque não foi acompanhando. E às vezes ele se assusta quando dá 180, dá um número alto, mas na verdade geralmente isso é paulatino. Então fique muito atento, porque você pode tomar um remédio, aquele remédio funcionou por um tempo para você, depois ele para de fazer efeito, ou o médico vai ter que aumentar a dose, ou ele vai mudar a medicação. Então fique atento que é algo dinâmico, pressão alta. Não é um robozinho que, minha pressão está alta, eu tomei aquele comprimido, a pressão normalizou e para sempre vai ficar normal. Não. Às vezes seu corpo modifica, tem que aumentar a medicação, uma série de fatores, né? Segundo fator, o uso incorreto do remédio. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa esquece e ela não coloca no papel e fala: eu tomo remédio. Quando é que você tomou? Ontem, não lembro, acho que eu tomei ontem. A pessoa não lembra. Então, crie estratégias, alarme, quem é desorganizado, quem tem problema com isso, né? Alarme, mas tem que tomar o remédio todo dia. Esse é um erro muito comum. Terceiro erro, às vezes um remédio combina com o outro. Então é comum. Às vezes você começa um remédio novo e aquele remédio de pressão faz menos efeito, sua pressão sobe, né? Outro fator muito importante é o estresse, a ansiedade, a insônia. Tudo isso vai afetar sua pressão. Então, você está cursando com ansiedade e não está tratando, provavelmente pode descompensar sua pressão. Se você está cursando, né, com insônia e não está tratando e continua tendo insônia, isso vai também prejudicar, dificultar no seu controle de pressão arterial. Então perceba, né? Tem pessoas que pararam de fazer atividade física. Minha pressão descontrolou. O que é que você mudou? Eu não faço mais atividade. É um fator. Ganhei peso. É um fator de ter aumentado. Não estou dormindo bem, como já deu exemplo. Também é um fator. Então saiba que é multifatorial. Várias coisas podem descompensar a sua pressão. Então às vezes a pessoa fala: o remédio não vale de nada, uma série de coisas, mas não é isso. Essa é a mudança. Outro fator, às vezes tem paciente que mudou de laboratório que usa. Eu usava um de marca e mudei para o genérico e minha pressão descontrolou. Pode ser. Eu falo todo paciente, quando você estuda remédios genéricos, eu tenho um vídeo aqui falando, eu mesmo compro o meu genérico, para mim funciona muito bem, não tem problema quanto a isso, né? Às vezes eu compro de marca que está mais barato, hoje em dia o de marca realmente normalmente é mais caro, mas às vezes o preço está muito próximo, eu acabo comprando. Você tem que perceber o seguinte: a Anvisa analisa e diz que eles são similares, mas não são iguais. Então, tem pessoas que são mais sensíveis e às vezes uma mudança do componente, não o componente principal do remédio, faz ele controlar mais a pressão. Então, observe. Eu falo com todo paciente meu, para epilepsia em especial, mas é uso crônico de remédio que nem de pressão. Se você usa o remédio, está funcionando direitinho e tal, tenta comprar só daquele. Júlio, ficou muito caro, troquei. Observa. Teve alguma mudança, volta para aquele outro, tá bom? Na maioria das pessoas não vai fazer diferença, mas tem pessoas que faz diferença, tá bom? Espero ter ajudado.